Olá, você está na edição de notícias e estes são os nossos principais destaques dessa semana. Campanha contra a polio imuniza mais de 9 milhões e 500 mil crianças. Reforma migratória dos Estados Unidos deve dificultar a vida de brasileiros. Pac-Man completa 27 anos de sucesso. Alunos de 4 universidades federais invadem reitorias em 2 dias. Caio Postman fala sobre a América Latina na coluna X da questão. E ainda as principais notícias da semana, agora, edição de notícias. Mais de 9,5 milhões de crianças menores de 5 anos foram vacinadas no sábado contra a paralisia infantil, de acordo com o balanço parcial do Ministério da Saúde. O número equivale a cerca de 55,5% da meta estabelecida pelo governo, que é de atingir 16,3 milhões. A meta representa 95% do total de 17,2 milhões de crianças brasileiras nessa faixa etária. Essa foi a primeira etapa da campanha nacional de prevenção à doença. A segunda acontece no próximo dia 25 de agosto. A imunização é considerada pela Organização Mundial da Saúde como a única forma de erradicar a doença. O Ministério da Saúde diz que a vacina contra a polio não tem contraindicações. O destino de quase 1 milhão de brasileiros que vivem ilegalmente nos Estados Unidos está nas mãos do Senado norte-americano, pressionado pelo presidente George W. Bush a analisar um projeto de reforma nas leis migratórias do país. Se for aprovado o texto que está em tramitação, a nova lei vai deixar mais difícil a vida das 12 milhões de pessoas que vivem e trabalham ilegalmente no país, incluindo a dos brasileiros. Os dados oficiais mais recentes, de 2005, estimam que há cerca de 1,5 milhões de brasileiros vivendo no país, e mais da metade de maneira irregular. O projeto ainda não está finalizado, mas o que se desenha é um acordo que vai agir em 2 frentes: facilitar a aquisição de vistos temporários para estrangeiros que já trabalham no país e aumentar a fiscalização para evitar que novos imigrantes entrem no país e trabalhem ilegalmente. Alunos de universidades federais em 4 estados, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará e Bahia, invadiram as reitorias nesta semana. Cerca de 200 estudantes da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, tomaram os corredores da reitoria ontem em Vitória sem previsão para desocupação. O coordenador-geral do DCE, Diretório Central de Estudantes da UFES, disse que a ação apoia a greve dos servidores parados desde o dia 31. A UFES disse que a invasão foi pacífica. Já em Belém, 300 alunos, segundo o DCE, invadiram anteontem a reitoria da Universidade Federal do Pará para protestar contra a proibição de eventos culturais de estudantes no campus. O reitor, Alex Fiuza de Mello, disse em nota que a invasão é estritamente política e que acionará a justiça para garantir o mínimo funcionamento da UFPA. Após 10 horas de invasão, pedindo mais verbas e a eleição direta para reitor, 60 estudantes deixaram a reitoria da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Já no Rio, 100 estudantes invadiram a antessala da reitoria da UFRJ para protestar contra o programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais. Deixaram ontem o local após o reitor em exercício, Carlos Levi, aceitar debater a adesão da UFRJ ao programa com os alunos. Aos 27 anos, o Pac-Man prova que ainda está em ótima forma. Um dos maiores sucessos para videogame do século passado, desde sua estreia nos Estados Unidos, ele se renova e conquista novos usuários a cada dia. Simples, o game traz saudosismo para quem foi criança ou adolescente nos anos de 1980. Mas nem por isso deixa de conquistar novos adeptos já acostumados com a excelência gráfica dos consoles de última geração. Tanto que um dos mais recentes títulos lançados para o Xbox 360 é Pac-Man Championship Edition, desenvolvido pelo próprio Toru Iwatani, criador do jogo original. Também conhecido no Brasil por Come Come, o game ganhou várias homenagens dos fãs em fórmulas mais diversas versões. É hora de ficar informado sem perder tempo. Vamos ver o que foi notícia nesta semana. Lula mantém silêncio sobre indiciamento de seu irmão pela Polícia Federal. Aliados querem dispensar depoimentos no caso Renan Calheiros.
Lula diz duvidar que irmão seja lobista. Economia cresce abaixo da expectativa do governo. Ação policial prende mais de 2.500 pessoas em São Paulo. Após acusações, o Senado adia a decisão sobre Renan Calheiros. Vamos agora ao comentário de Caio Postman, que essa semana fala sobre a América Latina na coluna X da Questão. A democracia é um bem em que historicamente os homens lutaram para reafirmar sua autoridade, bem como de outras liberdades essenciais inerentes ao ser humano. A América Latina passa por um momento perigoso em que a democracia vem sendo constantemente vilipendiada pela demagogia de discursos políticos que soam como clichês enfadonhos. A ascensão de grupos de esquerda ao poder, como última tentativa de reverter o atual quadro de desesperança que atinge a região há 5 séculos, representa o prenúncio da gravidade socioeconômica pela qual o continente latino-americano passa. Não havendo explicações para a realidade presente de miséria e pobreza, tais grupos buscam fazer uma caça ao passado, criticando as estruturas tradicionais de poder e refazendo uma perigosa leitura histórica propositalmente distorcida para legitimar a defesa da tirania pessoal do governante, encarada como pai da pátria. A Venezuela é um exemplo disso. O governo desse país, à revelia das críticas da comunidade internacional, cancelou a concessão da segunda rede de TV do país com os aplausos de alguns aloprados de Brasília, sob a alegação de que esta emissora estava pregando golpismo na Venezuela. Há quem diga que desde a Revolução de 2002, que tirou Chávez momentaneamente do Palácio Miraflores, que ele tenha planejado a não renovação dos direitos de transmissão em canal aberto da RCTV, por esta ter manifestado apoio ao golpe. Este exemplo provou que a vingança é um prato que se come frio. Enquanto pensarmos como colônias a serem libertas do jugo opressor da metrópole, enquanto não nos voltarmos para o contexto atual, para as oportunidades que o presente nos oferece, enquanto a classe política de nossos países não compreenderem que é através do respeito às instituições democráticas e à constitucionalidade das leis que se constrói um país próspero, continuaremos a derramar lágrimas de sangue com a miséria e a ignorância de nossos povos. Caio Postman, de Aracati, no Ceará, para o Edição de Notícias. É hora de opinião no Edição de Notícias. O EN Pergunta está no ar. O EN perguntou essa semana o seguinte: você é favorável à pena de morte no Brasil? O resultado foi esse. 40% das pessoas que votaram disseram que sim, 30% disseram que não, e outras 30% disseram que talvez se a justiça fosse mais eficiente e soubesse julgar. Obrigado a todos que participaram do EN Pergunta dessa semana. O Edição de Notícias fica por aqui, obrigado por nos assistir, para você um bom início de semana e até domingo que vem.